Bom, essa obra se passa nas férias de verão, onde conhecemos o nosso prota, um jogador de League of Legends que passa muita privação de sono para treinar, e quem sabe em um futuro próximo, se tornar um jogador profissional. Enfim, o nosso prota tinha um parceiro que sempre estava jogando com ele, que aliás, geralmente estava o criticando, já que o nosso prota jogava como suporte, e sua principal função era fazer com que seu parceiro, Yuzuki, subisse o mais rápido de nível, e com isso acabassem vencendo a partida. Então, mesmo apesar do ambiente extremamente competitivo e das cobranças contínuas de Yuzuki, chegando ao ponto até mesmo de ser chamado de perdedor, o prota ainda assim gostava de jogar com seu parceiro. Afinal, eles já faziam isso há anos. Desse modo, eles sempre tinham ótimas conversas e sabiam exatamente o que o outro estava pensando. Fora que realmente era muito divertido conversar com ele. E assim, eles se tornaram muito próximos. Bom, em uma dessas partidas, como sempre, Yuzuki está carregando a partida e levando seu time a uma espetacular vitória. Porém, o prota está jogando muito mal. Momento que o parceiro do prota, mais uma vez, começa a cobrá-lo, o chamando de perdedor e tudo mais. Contudo, o prota diz que não era um perdedor, afirmando que ele só fala isso porque não o conhece pessoalmente. Então Yuzuki diz que já que é assim, por que ele não marca um encontro para que eles possam se conhecer pessoalmente? Afinal, depois de 2 anos jogando juntos, já era a hora. Enfim, 2 semanas depois, o nosso prota está no local marcado do encontro, pois de alguma forma, aquela partida o levou até um encontro offline. Bom, considerando o tempo em que eles eram amigos, o prota estava surpreso por não terem tido a chance de se encontrarem pessoalmente ainda. Então, enquanto esperava seu amigo, o prota vê uma linda garota, que mesmo que estivesse usando roupas de menino, ainda assim se destacava bastante. Ela estava usando chapéu e tinha longos cabelos negros que iam até os quadris. Além do que, o seu rosto lindo se destacava bastante, principalmente em contraste com um pouco de sua barriga que estava à mostra. E o interessante é que ela parece que estava vindo em direção ao prota. Momento em que ele acha isso simplesmente incrível, ver como ela o escolheu em meio à multidão. Com isso, ele acaba imaginando que provavelmente ela vai vir falar com ele, ou até mesmo dar em cima dele. Enfim, quando a garota fica frente a frente com o prota, ela o chama por seu nome no jogo. O que de fato preocupa o prota, pois ele não sabia como aquela garota tinha essa informação. Por isso, ele chega a imaginar que talvez ela fosse uma perseguidora, mas no fim das contas, isso não fazia sentido, pois como uma garota bonita como aquela, seria uma perseguidora. Contudo, logo a garota diz que parece que o prota deve estar com problemas de memória, já que ele não lembrava que eles tinham feito planos de se encontrar hoje. Todavia, o prota diz que tudo isso essa foi uma pegadinha engraçada. Em seguida, afirmando que ela não deveria brincar assim, pois, mesmo ele não sabendo como ela descobriu sobre o seu encontro com o Yuzuki. O Yuzuki é um cara e não uma garota. Ele é um jogador de League of Legends, que sempre implicava com ele. Portanto, seria impossível que Yuzuki fosse uma garota, uma vez que existia uma enorme diferença de um perdedor para uma linda garota. No entanto, a garota revoltada pergunta como o prota ousa chamar ela de perdedora, em seguida dizendo que Yuzuki era apenas um apelido que ela usava dentro do game, afirmando em seguida que seu nome era Suki. Desesperado, o prota fica muito nervoso, pois ele nunca ia imaginar que seu parceiro era uma garota. Enfim, depois de assimilar a ideia, o prota lembra do seu objetivo, que era mostrar a Yuzuki que ele não era um perdedor. Então o prota pede para que Suki olhe para ele e diga se ela ainda acha que ele é um perdedor, perguntando em seguida se ela percebeu o quanto ele era bonito. Porém, Suki afirma que o prota era exatamente como ela havia imaginado, um perdedor. E um exemplo claro disso é que ele não poderia ver uma garota no meio da rua, que ele já pensava que ela estava vindo dar em cima dele. Concluindo então, que ele realmente era um perdedor. Contudo, o prota diz que foi um erro dele, pois ele não sabia que Yuzuki era uma garota, e ainda mais que se chamava Suke. Momento que a garota diz que gravou toda a conversa deles, e o prota fica muito preocupado, ao imaginar como ela usaria aqueles áudios comprometedores. Desse modo, o prota pergunta o que ele poderia fazer para que ela apagasse aquelas conversas. Muito embora ele acreditasse que ela iria guardá-las para chantageá-lo futuramente. Então, o prota explica que veio para mostrar que não era um perdedor introvertido, mas que isso não significaria que eles estavam em um encontro. O que mais uma vez deixa sua amiga revoltada. Contudo, logo o tempo vai passando, e vemos que eles estão se divertindo bastante, como sempre faziam de forma online.
E o interessante é que o Prota até estava pensando seriamente em cortar relações com ela. Mas de fato, seria contra a natureza dele dizer não a uma garota tão bonita. Dessa forma, eles acabaram tendo um ótimo dia juntos, mesmo apesar dela sempre ficar implicando com ele. E de fato, às vezes, isso deixava o Prota muito frustrado. Mas como eles gostavam das mesmas coisas, no fim, ele acabou se sentindo à vontade com ela. E para ser totalmente sincero, eles se divertiram bastante. E podemos perceber isso na cara de felicidade do Prota quando ele caminha com uma garota fisicamente atraente ao seu lado. E com certeza, se o Prota não soubesse como ela era por dentro, ele teria se apaixonado por ela. Enfim, no dia seguinte, vemos o celular do Prota tocando, e para sua surpresa era Suki. Então logo ele pensou que ela iria chamar ele para treinar no computador. Porém, para seu espanto, ela o chama para sair em um encontro, ao passo que começa com aquele assunto de sempre, o chamando de perdedor. Momento que, sem paciência, o Prota desliga o telefone. Então, em seguida, o telefone toca novamente, e Suki pergunta por que o Prota tinha desligado o telefone em sua cara. Daí, o Prota explica que ele não tinha tempo para conversas que o colocasse para baixo, ainda mais porque ele tinha que estudar, pois as férias já estavam quase acabando. Mesmo assim, Suki pergunta se ele não gostaria de sair novamente com uma garota bonita. Mas o Prota diz que não é do tipo de cara que é facilmente manipulado por garotas bonitas. Bom, ao menos ele tinha certeza de que não era, até conhecê-la. Pois, eles acabaram saindo juntos novamente. Bom, como sempre eles acabam discutindo bastante, mas logo o Prota pergunta o que eles vão fazer hoje, e a garota diz que eles vão até uma LAN house. Ao passo que o Prota questiona se ela estava falando sério, e ela diz que sim, afinal eles dois adoram jogos. Enfim, enquanto estavam jogando na LAN house e o que fica muito próxima do Prota, bem atrás dele, com isso ele podia até sentir o corpo dela toda vez que ele se contorcia. Ela estava muito perto, e por isso o seu coração não parava de ficar acelerado. Então, percebendo a reação do Prota, ela pede desculpas, pois estava claro que ele nunca tinha ficado tão perto de uma garota antes. Mesmo assim, o Prota a agradece, pois esse comentário acabou trazendo ele de volta à realidade. Então ele pergunta que jogo ela queria jogar. Enfim, conversa vai e conversa vem, e eles acabam tocando no assunto de idade, descobrindo então que ambos tinham 17 anos e que cursavam o terceiro ano do ensino médio. E mesmo que estudassem a mesma série, o Prota conclui que ela estudava em outra escola, pois ele nunca tinha visto ela na sua escola. E com certeza ele teria notado uma garota tão bonita. Ao passo que ele comenta que todos os garotos deviam fazer fila para falar com ela. Além disso, o Prota conclui que apesar dela ser irritante às vezes, Suki parecia do tipo que tinha muitos amigos. Fora que com esse rosto bonito, não tinha como ela não ser popular. Enfim, Suki diz que é claro que ela era popular, mas ser popular não era tão bom quanto ele pensava. Momento em que ela afirma que nunca disse isso a ninguém, mas ser popular não é nada agradável, pois a maneira como os rapazes olham para ela não era legal. Uma vez que eles achavam que poderia dizer o que quiserem para ela, e se não fosse bastante, ainda era um incômodo ser convidada para sair todos os dias por rapazes aleatórios. Além disso, as pessoas sempre ficavam perguntando por que ela não tinha um namorado. Bom, pensando bem, o Prota diz que realmente deve ser irritante. Mas diferente dela, ele gostaria de ser popular e conseguir alguém para namorar. Momento em que Suki fica revoltada dizendo que o Prota devia ficar do lado dela e apoiar ela, pois está óbvio que ele está desesperado por uma namorada. Então, do nada, a garota diz que eles deviam namorar. Porém, o Prota diz que não. Desse modo, sem entender, Suki diz que era bonita, então não compreende por que o Prota disse não. Então, ele afirma que a personalidade também era muito importante, e não apenas a beleza. Com isso, dizendo para eles continuarem o jogo. Porém, devido a toda essa conversa, eles são expulsos da LAN house. Com isso, a garota pergunta para onde eles devem ir agora. Então o Prota diz que eles já foram ao fliperama ontem, então ele não fazia ideia, em seguida afirmando que eles deveriam ir andando para casa. Momento em que Suki segura o Prota e diz que ele não poderia virar as costas para ela, deixando uma garota sozinha no meio da rua. Pois isso era cruel de sua parte. Fora que ela ainda diz que é cedo. Bom, o Prota diz que a levaria para a casa dela se já estivesse escuro, mas o sol ainda está alto. Contudo, a garota diz que queria passar mais um tempo com ele. Desconfiado, o Prota então pergunta se teria algum motivo para ela não querer ir para casa agora. Bom, Suki diz que o Prota tem razão, uma vez que ela estava sendo egoísta. Desse modo, suspirando, o Prota então diz que eles poderiam ir até a sua casa e passar um tempo lá, e depois ele a acompanharia até a casa dela. Bom, ela fica surpresa,
pois era certo que eles dois não tinham esse tipo de relacionamento. Porém, o prota afirma que não estava levando ela até sua casa por motivos inapropriados. Ele apenas achou que poderiam jogar mais um jogo. E, portanto, na sua casa seria mais confortável. Então, ela pergunta se ele acabou esquecendo que eles tinham sido expulsos por barulho, questionado se ele não se importaria se fizessem barulho em sua casa. Bom, o prota disse que não gostava nem de lembrar disso. Afinal, ele nunca imaginou que seria expulso por um motivo tão embaraçoso. Mesmo assim, ele diz para Suki não se preocupar, pois sua mãe era super de boa. Contudo, quando a mãe do prota vê Suki entrando, ela começa a gritar, dizendo que o prota finalmente trouxe uma namorada para casa, explicando que ela já tinha perdido as esperanças dele conseguir uma namorada. O que com certeza acabou deixando o prota bastante envergonhado. Desse modo, rindo muito, Suki, já dentro do quarto do prota, diz para ele não se preocupar, pois ela não ia comentar com ninguém o que tinha acontecido ali. E mesmo ele sendo um nerd perdedor, ela nunca iria abandoná-lo. Ao passo que o prota pergunta como ela consegue o insultar e ser gentil ao mesmo tempo. Momento em que o prota percebe o motivo de Suki não querer realmente ir para casa, ficando nítido que ela não queria ficar sozinha em casa. Desse modo, ela explica que não era por conta de seus pais serem rígidos, ou que a castigassem sempre, eles eram pessoas legais e amavam muito, porém eles sempre estavam ocupados com o trabalho. Ou seja, raramente ela via eles. Então ela se sentia muito só, e foi por isso que ela tinha ficado um pouco triste ao ver a mãe do prota, pois ela queria aquele tipo de atenção, mesmo que fosse para passar uma vergonha igual ele tinha passado. Além disso, ela diz que toda vez que ela chega em casa, ela encontra a casa vazia, e aquilo fazia muito mal a ela, fora que ela também não se sente à vontade com seus amigos, pois eles não gostam das coisas que ela faz, como por exemplo jogar League of Legends. Portanto, ela sempre tenta se afastar, ao passo que finge estar feliz com eles. Desse modo, está cada vez mais difícil encontrar um lugar onde ela possa ser ela mesma. Além disso, ela explica que foi por isso que ela pediu para que o prota se encontrasse com ela, pois ele é a única pessoa com quem ela se sente confortável, e isso foi desde o dia em que eles jogaram a primeira vez. Enfim, o prota fica chocado com essa confissão, e de fato, doeu imaginar como ela se sentiu sozinha por tanto tempo antes deles se conhecerem. Eles eram estranhos, e ele nem sabia que ela era uma garota. Mas mesmo assim, ela abriu seu coração para ele. Desse modo, ouvir tudo isso acabou tocando o coração do nosso prota. Por isso, o prota diz que eles deveriam sair mais. Pois ela sempre teve razão. Ele era um perdedor, que não tinha namorada nem amigos. Fora que ele não tinha ninguém com quem se divertir nas férias de verão. Por isso, eles poderiam ajudar um ao outro. Assim, nenhum dos dois ficará sozinho. Ao passo que o prota afirma que sempre que ela não quiser ir para a casa dela, ela poderia ficar para jantar em sua casa. Afinal, a mãe dele ficaria muito feliz com sua presença, uma vez que ela já acha que eles dois são namorados. Sem acreditar, Suki pergunta se o prota tinha certeza disso, até porque eles poderiam ser mal interpretados. E o prota responde que sim, pois ela era sua melhor amiga, e mesmo que eles tenham se conhecido pessoalmente há 2 dias, eles já se conhecem em modo offline há cerca de 2 anos. Portanto, ela deveria se preparar, pois ele irá mantê-la ao seu lado. Bom, o prota fica feliz ao ver que a expressão no rosto de sua amiga mudou completamente, pois agora ela não estava mais triste. Ao contrário, estava alegre e otimista. Então, ele ficou aliviado ao vê-la voltar ao normal. Enfim, logo eles decidem voltar ao jogo, e o prota começa a refletir que não importava se ela fosse Yuzuki ou Suke, ela agora era a sua melhor amiga. Contudo, na semana seguinte, depois das férias de verão, enquanto o prota estava a caminho para conferir alguns jogos novos depois da escola, ele cruza com Suki e uma amiga, que provavelmente seria alguma daquelas amigas que ela disse que não gostava. E depois que o prota cumprimenta as garotas, essa amiga pergunta a Suki quem era o prota. Momento que ela diz que ele era seu namorado. Bom, se vocês querem uma continuação desse vídeo, não esqueçam de curtir o vídeo, pois quando ele chegar a 100.000 visualizações, vamos trazer uma parte 2.